O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, está sendo ouvido na CPMI que investiga os atos criminosos de 8 de janeiro. A equipe do Arena selecionou para vocês os trechos mais quentes, mais importantes de tudo que rolou até agora. Vamos ver primeiro quando ele nega ter usado a instituição para tentar interferir no resultado das eleições. Não tenho nenhuma relação íntima com o presidente da República e quando falei com ele pessoalmente, em algumas vezes que eu fui lá no Palácio, foi para pedir a restauração, foi para pedir uma alteração da Previdência, foi para pedir um orçamento maior, que inclusive ele atendeu no último ano. Foram essas as conversas, a gente não tinha nada mais do que isso com o presidente da República e em algumas situações ele foi lá na PRF inaugurar postos, delegacias, ele participava, foi no Rio de Janeiro, e isso era um prestígio muito grande para a gente, porque nunca na história um presidente tinha entrado dentro de uma instalação da PRF. Eu nunca, e nenhuma vez na história citei o nome do presidente Lula, nunca denegri a imagem dele, nunca falei nada, nunca postei nada contra ele, nunca. Porque para um policial, ele é a autoridade, é o presidente da República. E as fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar, utilizei na minha hora de folga e o cargo nunca postei na minha hora de folga, o cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que ia mudar o resultado da eleição, né? Bem, Silvinei também negou um direcionamento de ações da PRF em estados do Nordeste no segundo turno das eleições. Essa é de longe a acusação mais grave que existe neste caso envolvendo o ex-diretor-geral da PRF. Vamos ouvir. Aqui são mais de 200 laudas. Foram quase 8 meses de estudo que a gente ficou trabalhando muito e eu posso mostrar cientificamente, tem mais de 40 combinações aqui, desde o número de eleitor, e aí de qualquer forma, mostrando para o senhor que não foi no Nordeste, proporcionalmente, que a gente teve o maior esforço legal da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Se o senhor não tiver, eu posso pegar aí um por um aqui, se me tiver tempo, e mostro todas as planilhas aqui que foram feitas, todos os dados, não tem qualquer tipo de opinião, são retirados do sistema SIGER da Polícia Rodoviária Federal. Gente, vamos começar a análise, a gente para um pouquinho para analisar esses dois trechos, daqui a pouco a gente segue para outros pontos também polêmicos. Enquanto isso, a gente também está esperando a retomada da sessão da CPMI, porque está rolando ordem do dia no Senado, depois volta a sessão, se tiver alguma coisa importante por lá, a gente vai trazer aqui para vocês. Tainá Falcão, nesses dois trechos que a gente separa, o Silvinei, primeiro, ele tenta escapar ali daquela acusação política, né, que há contra ele, de ter feito propaganda para Jair Bolsonaro logo antes das eleições. Ele diz, tirei foto com Bolsonaro no meu horário de lazer ali. Ele menciona isso e diz também, nunca denegri a imagem do presidente Lula. E completa com uma frase, não seria eu que ia mudar o resultado das eleições. Claro, né? Um voto não vai mudar, mas ele era o presidente, o diretor-geral de uma corporação de Estado. Como é que estão repercutindo essas primeiras declarações, as primeiras horas de depoimento já aí em Brasília? Raquel, boa noite para você e para todos. Olha, o que a gente está colhendo de bastidor aqui no Congresso Nacional, sobretudo com os governistas, é de que há muito material para se trabalhar contra os bolsonaristas e contra quem está na CPMI para defender teses contrárias, né, às invasões golpistas do 8 de janeiro e os precedentes dessas invasões, né, de se opor ao que de fato aconteceu. A exemplo, começando então, antes mesmo dos atos de janeiro, com essas operações da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro start, o primeiro alerta, por isso que Silvinei Vasquez é o primeiro a ser ouvido nessa CPMI, porque, como bem disse já a Elisiane Gama, ela quer remontar os fatos, então vai ouvir cronologicamente esses personagens centrais e necessários para os esclarecimentos dos fatos. Agora, o
depoimento dele, Raquel, pelo que eu pude acompanhar, é um depoimento cheio de lacunas, cheio de buracos e contradições. Tem até gente dizendo que Silvinei mentiu. E isso foi exposto pelos governistas em alguns momentos em contradições que foram apresentadas pelo depoente. Por exemplo, quando ele fala das operações e traz esses dados das operações no Nordeste e se defende, dizendo que não foram operações centralizadas no Nordeste. Faz ali também um argumento de que existe mais veículos, né, passando por ali, a malha viária mais concentrada na região, ou seja, tenta justificar o injustificável. Porque existe um relatório, estava puxando aqui, do Ministério da Justiça, remetido depois à Controladoria Geral da União, que os próprios governistas também apresentam como contradição nessa CPMI, mostrando que foram mais de 2.185 ônibus parados nesse dia de eleição do segundo turno pela PRF contra 571 no Sudeste. Só a partir destes números oficiais, a partir de um levantamento feito pelo Ministério da Justiça com base em informações remetidas pela própria Polícia Rodoviária Federal, a gente já vê um ponto de contradição a ser possivelmente questionado novamente quando do retorno dessa CPMI. Raquel, só para citar um ponto, tá? Um ponto que está sendo levantado como o que vai ser novamente questionado pelos governistas na CPMI. E aí, se a gente fizer, Raquel, aqui uma memória do que aconteceu, eu estava cobrindo a campanha do presidente Lula e estava lá no hotel no dia em que isso aconteceu e mobilizou toda a campanha. A Gleisi Hoffmann chegou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes que no Nordeste fosse prorrogada a votação. Depois ele fez uma análise e disse que não houve um impacto, mas um atraso somente, e não houve um impacto para o pleito, né, e por isso rejeitou o pedido da Gleisi Hoffmann. Se a gente rememorar o que aconteceu, é muito escandaloso, né, Raquel, tudo que a gente está vendo e as contradições que estão sendo colocadas, que eu acho que vai precisar, talvez até, de mais um depoimento do Silvinei para explicar exatamente essas lacunas. 7 horas já foram, né, Tainá? Mas é muita coisa para apurar. Agora, Leandro, essa CPMI, ela vai ser esta construção de duas narrativas. Se a gente observar as redes sociais, a manifestação dos parlamentares, Tainá trouxe um bom apanhado para nós do que está sendo visto pelo lado governista e de todas as contradições que eles estão apontando. Agora, a oposição está tendo uma visão totalmente diferente do depoimento do Silvinei. O que você ouviu na oposição? Boa noite, Raquel. Boa noite aos colegas aqui, tudo bem? Boa noite a todos. Raquel, é interessante que na CPI lá atrás, a do Mensalão, né, a do Lava Jato lá atrás, acho que antes, muito antes, a gente não via essa troca de narrativas nas redes sociais, né? Hoje a gente vê, os parlamentares podem publicar o que querem, né, nas redes sociais para defender o ponto de vista. Eu conversei com alguns parlamentares da oposição que disseram, olha, ele já chegou de forma firme ao Senado Federal, afirmando que iria falar a verdade. Esse vídeo foi até viralizado nas redes sociais. E também a oposição, vários senadores disseram, ora, e deputados também, disseram, ele vai falar, vai expor o que acontece supostamente em todas as eleições, que é a compra de voto, sobretudo na região Nordeste, né? Essa foi a linha de discurso da base da oposição, aliás, no Senado Federal em relação ao discurso do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Em relação aos parlamentares da base do governo, foi como a Tainá falou, há vários pontos ali que devem ser explicados, inclusive empresas que uma empresa norte-americana que na CPI isso foi levantado e que o pessoal pediu aí uma resposta ao ex-diretor. Ou seja, há essas narrativas, né? E essa troca aí, ou seja, cada um colocando o que acha, como foi o depoimento, se foi correto, se não foi correto, defendendo nas redes sociais, né?